Escolhido, há um chamado urgente que ecoa sobre você neste instante, e não é um som comum, é o próprio Criador tentando romper o ruído do mundo para alcançar o seu coração. Não se trata de um murmúrio discreto, mas de uma ordem celestial clara e direta. É uma convocação tão séria que ignorá-la seria como virar as costas para o próprio destino que foi escrito especialmente para a sua vida. Nos próximos minutos, cada palavra que você ouvir será uma chave, não para despertar o medo, mas para destrancar a vida que você sempre soube, no fundo da alma, que nasceu para viver. Permaneça comigo, porque o que está prestes a ser revelado tem o poder de redefinir totalmente a maneira como você enxerga sua existência. A voz de Deus não se confunde com o tumulto diário. Ela não é passageira. Não se apaga como um pensamento solto. É como um fogo que consome a dúvida, uma lâmina que corta a incerteza e traz clareza. Hoje, ele fala diretamente com você, não com uma multidão, não com outra pessoa, mas exclusivamente com você. O Criador fixou seus olhos sobre sua vida porque existe uma chama dentro de você que ninguém mais possui. Essa chama é sua vocação. É a assinatura divina que prova que seu propósito não é comum. Você sente isso há muito tempo, não é? Aquele peso no coração, aquela sensação de que existe algo maior preparado para você, pois é a voz do Senhor, confirmando que chegou a hora de entrar naquilo que Ele já planejou. Talvez você pergunte, por que agora? O que torna este momento tão decisivo? A resposta é simples. Porque os tempos estão mudando e sua posição dentro desse novo cenário também. Deus viu as guerras silenciosas que você travou, as noites em que chorou escondido, os momentos em que foi traído e ainda assim permaneceu firme. Ele conhece cada lágrima, cada cicatriz e cada vez que você se ergueu quando todos esperavam que você caísse. E hoje ele declara: basta. A estação de dor e luta chega ao fim, e um novo capítulo começa a se abrir diante de você. Mas para atravessar essa porta é preciso escutar. Sua voz é o mapa, e esta mensagem é a bússola para levá-lo ao destino traçado desde o início. Respire fundo e sinta o peso dessa verdade. Não existe acaso aqui. O tempo é perfeito, e você foi escolhido para ouvir essa revelação exatamente agora. O seu coração já está aberto, mesmo que você ainda não compreenda. Por isso, quero te pedir algo simples, mas poderoso. Aperte o botão de curtir, inscreva-se e escreva o número 777 nos comentários. Esse número é mais do que uma sequência, é um sinal espiritual, uma declaração ao céu de que você está pronto para receber a abundância que Deus separou para você. Faça isso agora e vamos caminhar juntos nesta jornada. O que sai da boca de Deus não são apenas frases, é força criadora. É o mesmo poder que fez o mar se abrir, que trouxe de volta à vida quem já havia partido, que transformou homens comuns em líderes capazes de mudar nações. Quando ele fala, montanhas se movem. E neste momento, ele fala com as montanhas que bloqueiam o seu caminho. Dívidas, medos, rejeições, dores, tudo isso não passa de sombra. A luz da voz divina desfaz cada obstáculo, mas a escolha de ouvir está em suas mãos. Ignorar não é apenas deixar escapar uma mensagem, é adiar a libertação que já está a caminho. Pense em Elias diante do vento, ou em Moisés diante da sarça em chamas. Homens que duvidaram de si, mas foram levantados como libertadores porque decidiram ouvir. Assim como Moisés deixou de ser apenas pastor para se tornar guia de um povo, você também está diante do seu próprio momento ardente. A voz de Deus é a chama que pede para você abandonar o comum e entrar no extraordinário. Você não é só mais um na multidão. Você carrega uma marca. Está destinado a um propósito que balança as estruturas do mundo.
Antes de mergulharmos mais fundo, se esta é sua primeira vez aqui, inscreva-se no Portal dos Escolhidos e ative o sininho para receber mensagens que vão além da informação comum. Aqui, cada palavra é uma ativação espiritual, despertando seu poder interior. Para quem quer avançar, há o Clube de Membros, uma comunidade exclusiva com conteúdo especiais e suporte. Nos links da descrição do vídeo, ferramentas cheias de propósito para fortalecer sua voz profética diária. Se você já apoia com orações ou contribuições, super obrigado, saiba que seu gesto é sagrado e reconhecido. Juntos, somos mais fortes. Agora, pare um instante, respire e diga com fé: Senhor, se essa mensagem é para mim, que eu sinta sua presença. Meu espírito entenderá o que a mente ainda não alcança. Deus conhece você. E ser escolhido não é sobre perfeição ou sobre ter todas as respostas. É carregar dentro de si uma luz que incomoda até as trevas mais densas, mesmo quando você se sente pequeno. Veja o exemplo de Davi. Apenas um jovem pastor encarando um gigante. O mundo enxergava fraqueza, mas Deus via um rei. E quando Davi escutou, ele agiu sem hesitar, confiou na voz que o guiava e derrubou o inimigo. Você também tem gigantes, dúvidas, falhas, rejeições. A voz do Senhor é a sua funda, e Ele está dizendo para você mirar e lançar. Entender a voz divina não é esperar trovões caírem do céu, mas reconhecer os sinais que se repetem em sua vida. É a ideia que não abandona sua mente, a coragem repentina que surge quando tudo aponta para a desistência, o encontro inesperado com alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir. É o sonho que não te deixa dormir, é o versículo que surge na hora certa. Esses detalhes não são coincidências, são marcas da caligrafia de Deus sobre sua história. E agora Ele aumenta o volume. Não mais sussurros, mas um brado, porque o tempo da espera acabou. E quando você escolhe ouvir, portas começam a se abrir em áreas que você nem sabia que existiam. Oportunidades aparecem, relacionamentos são restaurados, novas ideias surgem. Até sua saúde muda, porque sua mente e espírito encontram alinhamento. Você passa a enxergar a si mesmo como Deus sempre te viu, não como alguém quebrado, mas como um portador de luz, com autoridade para marcar esta geração. Não é sobre fama ou riqueza, é sobre entrar na plenitude da promessa. Plenitude que se manifesta como paz, clareza, força e direção. Pense em José, traído por irmãos, jogado em uma cova, esquecido em uma prisão. Ainda assim, ele ouviu a voz de Deus, mesmo no silêncio mais profundo. E quando chegou a hora, foi colocado em posição de honra para salvar muitos. Isso mostra que sua dor, sua luta, não são o fim. São o cenário onde a voz de Deus se torna mais clara, preparando você para algo maior. Mas aqui vai o alerta. Fechar os ouvidos ao chamado traz consequências. Não porque ele se ira como humanos se iram, mas porque negar o propósito é negar a si mesmo. Jonas tentou fugir, mas acabou no ventre de um grande peixe. Não foi castigo cruel, mas uma forma de ser realinhado ao destino. Se você sente uma tempestade sacudindo a sua vida neste momento, talvez não seja apenas caos. Pode ser o próprio Deus sussurrando com intensidade: Filho, estou chamando você de volta para mim. Mas entenda bem, você não é Jonas tentando escapar. Você está aqui, agora, ouvindo esta mensagem, porque seu coração já está pronto. Por isso, antes de seguirmos, eu te peço algo simples, mas poderoso. Clique no botão de curtir, inscreva-se e escreva 777 nos comentários. Isso não é só apoiar este conteúdo, é declarar ao céu que você está alinhado ao plano divino.
Cada gesto de fé que você toma envia ondas invisíveis no reino espiritual, ajustando o seu destino ao propósito que Ele já escreveu para você. O que o Senhor está dizendo hoje é direto: você é suficiente. Os sonhos que você guardou em silêncio, as esperanças que pareciam enterradas, ainda respiram. Elas não morreram, apenas aguardavam o tempo certo. Ele também afirma que a dor que você carregou não destruiu você, mas lapidou sua força. Seu brilho não foi apagado, apenas intensificado. O mundo precisa da sua voz, da sua essência, da sua luz. Você não nasceu para se camuflar, nasceu para se destacar, para iluminar lugares onde as trevas parecem vencer. Lembre-se de Esther, uma jovem comum, órfã, que se tornou rainha em terra estranha. Quando chegou a hora de arriscar tudo, ela não se escondeu. Ela confiou no chamado de Deus e salvou seu povo. Assim é você. Mesmo que os outros ainda não vejam sua coroa, o céu já a enxerga claramente. A voz de Deus não se manifesta apenas em grandes momentos, mas também nos detalhes. Está na decisão de perdoar quem te feriu, no ato de continuar quando tudo pede para desistir, na escolha de amar em vez de guardar rancor, de acreditar em vez de temer. Cada vez que você decide por fé, você se aproxima mais da vida que Ele planejou. Uma vida de impacto, alegria e propósito que ninguém pode roubar. Talvez você pense que é pequeno demais, que está quebrado, cansado, insuficiente. Mas escute, Deus não chama os perfeitos, chama os dispostos. Veja Pedro, um pescador comum, que negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, foi escolhido para ser pilar de um movimento que atravessou gerações. Suas falhas não anulam sua missão, elas te preparam para cumpri-la. Ouvir a voz divina é confiar mesmo quando não há mapa. Abraão deixou tudo para trás apenas com uma promessa. Ele não sabia para onde ia, mas sabia em quem confiava. Esse mesmo tipo de promessa está diante de você. Pode estar no trabalho que você teme iniciar, na conversa que evita há anos, no sonho que parece grande demais para tentar. A voz de Deus é a coragem que você precisa para dar esse passo. Enquanto você ouve, Ele já está movimentando peças, abrindo caminhos, afastando obstáculos. As portas que se fecharam, os atrasos, as rejeições, nada disso foi negação. Foi redirecionamento divino que trouxe você até aqui. E saiba, você não caminha sozinho. Existem milhares de escolhidos ouvindo a mesma voz, respondendo ao mesmo chamado. É por isso que peço que se inscreva e faça parte dessa comunidade de fé, escrevendo 777 nos comentários. Esse pequeno ato ecoa no invisível como uma bandeira levantada, sinalizando que você está pronto. A voz de Deus também é proteção. O mundo tenta silenciá-la com medo, críticas e dúvidas, mas sua voz é mais alta. O Salmo 91 garante: debaixo das suas asas você encontra refúgio. Não é apenas poesia, é promessa real. Cada vez que você escuta a Ele e não ao caos, você entra em um abrigo seguro. Agora, o que Ele espera de você é simples: confiança. Uma atitude de fé, mesmo que pequena. Um passo, uma oração, uma escolha corajosa. Isso é o suficiente para destravar os portões de bênçãos que já estão preparados. Você carregou fardos por tempo demais. Hoje, Ele te convida a soltar esse peso, deixar para trás o medo do futuro e as marcas do passado. Ele quer trocar tudo isso por descanso, propósito e uma vida que transborda. Você não nasceu para apenas sobreviver. Você nasceu para brilhar, para ser prova viva de que o céu ainda se move sobre a terra. As pessoas ao redor vão notar. Vão perceber a diferença no seu olhar, na força dos seus passos.
na paz que nenhuma tempestade consegue roubar. Você não será apenas alguém que busca milagres. Você se tornará o milagre. Quando ouve e responde à voz de Deus, sua própria vida vira testemunho, sinal vivo de que Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma. Você está em uma encruzilhada. Um caminho leva à repetição das dúvidas e medos. O outro leva a uma vida de impacto e abundância. Sua decisão, agora, determina seu futuro. E esses minutos que você dedica à voz divina são o convite para atravessar para o lado do propósito. O chamado não é para quem deseja comodidade, mas para quem deseja destino. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no mesmo lugar. Ele está dizendo: é tempo de levantar. É tempo de ocupar o espaço que preparei. Existe um poder oculto nos pequenos passos de fé que você dá. Eles não são simples gestos, são sinais enviados ao céu, confirmando que você está disposto a caminhar dentro do plano divino. Cada clique, cada inscrição, cada comentário é mais do que engajamento, é um grito espiritual dizendo: estou pronto, não espere o amanhã. Este é o seu momento de agir. Porque a voz de Deus não chega para preencher silêncio, mas para despertar destinos adormecidos. O que ele sussurra é restauração. Aquilo que você perdeu, oportunidades, esperança, tempo, não desapareceu. Ele está preparando a multiplicação. O livro de Joel fala de anos consumidos sendo devolvidos. Isso não é metáfora, é uma promessa viva. Você acreditou que seus sonhos estavam enterrados, mas a voz dele está chamando-os de volta. Talvez você olhe para si e sinta que errou demais, que falhou repetidas vezes. Mas entenda, Deus não o escolheu pela perfeição. Ele o escolheu porque é dele. Ele enxerga a obra-prima por trás das rachaduras, o guerreiro que existe sob as cicatrizes. E quando você começa a ouvir, algo muda dentro de você. Sua postura se ergue, suas palavras ganham firmeza, sua vida se reveste de coragem. Este chamado é urgente porque seu tempo é agora. O mundo não pode esperar mais para ver a sua luz. Você não nasceu para se encaixar, mas para ser a diferença, para liderar, curar, construir. A voz de Deus é o mapa que guia você até esse propósito. Você não precisa ter todas as respostas. Basta confiar, porque a bússola já foi colocada dentro de você. Cada frase que você ouve aqui não é apenas som, é semente. São sementes de esperança, coragem e fé sendo plantadas no mais profundo do seu espírito. E se você deixar, elas vão criar raízes, crescer e transformar você na pessoa que Deus sempre enxergou em primeiro lugar. Não há acaso no fato de você estar ouvindo essa mensagem agora. É porque Ele decidiu se mover em sua vida de um jeito novo. E a voz dele não vem apenas para consolar, vem para ativar. Existe algo que você precisa fazer nesta estação. Talvez perdoar alguém, iniciar aquele projeto que adiou, ousar perseguir o sonho que parecia impossível. A voz dele é o empurrão que você precisa. Você foi separado com um propósito, não por ser melhor que outros, mas porque Deus viu algo em você que ninguém mais consegue ver. Um coração disposto, uma alma resiliente, um espírito que pode brilhar em meio às trevas. Agora, Ele está relembrando isso, convidando você a viver sua missão com ousadia. É verdade, o mundo vai tentar abafar a voz divina com preocupações, contas, críticas e medos, mas a voz dele é mais forte. É o farol no meio da tempestade, a rocha firme em meio ao caos, a verdade que rompe todas as mentiras. Cada vez que você diz sim a essa voz, tudo ao redor começa a se alinhar. Sua vida, seu futuro e até o legado que deixará se transformam quando você atende esse chamado. Neste exato momento, conexões invisíveis estão sendo criadas.
Pessoas certas estão se aproximando, recursos estão se movendo em sua direção, portas estão sendo preparadas para se abrir. Você pode não enxergar, mas o processo está em andamento. As negativas que você enfrentou, os atrasos, os fechamentos de caminhos, tudo isso eram redirecionamentos sagrados. A voz de Deus é a prova de que sua virada está mais próxima do que imagina. Por isso, não ignore, não hesite. Escute. O que está nascendo agora em você é fogo, é visão, é ousadia, e essa chama não pode ser apagada. Esses 15 minutos são mais que um vídeo. São um encontro celestial. Por isso, declare sua fé em ação. Clique em curtir, inscreva-se para se unir a milhares de escolhidos e escreva 777 nos comentários. Não é apenas um gesto digital, é um marco espiritual. Um ato que ecoa no invisível como um contrato de aliança. E quando você faz isso, não está apenas participando de um vídeo. Está dizendo, estou pronto, Senhor, porque a voz de Deus também traz descanso. Não um descanso de desistência, mas de confiança. Ele não pede que você carregue o peso sozinho. Ele pega suas batalhas ocultas, as guerras que ninguém vê e transforma fardos em vitórias. Esse instante é sagrado. Cada palavra é como um sopro de vida soprando sobre áreas mortas dentro de você. A voz dele está renovando sonhos, restaurando forças, devolvendo alegria. Ele é o catalisador que transforma cicatrizes em testemunhos e desespero em esperança. Você não está aqui por engano. Você está aqui porque Deus quis falar com você, porque chegou a hora de ouvir, de responder, de se levantar. Escolhido, guerreiro, portador da luz, o chamado é agora. Não deixe passar. Talvez você se sinta como alguém que chegou ao limite das forças. Mas a voz de Deus declara que não é a corda que sustenta você, e sim Ele mesmo. Seu ponto seguro, seu abrigo inabalável. Ele não pede que você lute sozinho para subir, mas que confie, que se entregue, que permita que suas palavras puxem você para fora do poço e o levem direto para a promessa que já está preparada. A sua caminhada não terminou. Ela está apenas se desenrolando, e a voz de Deus é a caneta que escreve o próximo capítulo da sua história. Enquanto você ouve, mesmo sem perceber, montanhas estão sendo movidas, situações estão mudando, portas estão se abrindo. A cada palavra dele, você recebe a confirmação de que há algo maior à frente, muito além do que você já viveu. Essa é a hora de escutar com atenção e deixar que a voz divina guie os seus passos para uma vida plena. Você não foi criado para ser apenas espectador, mas protagonista. Não é apenas sobre ouvir, mas sobre viver a palavra. Tiago nos lembra: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. A mensagem de Deus não vem apenas para trazer consolo, mas para gerar movimento. É o chamado para levantar, ousar, agir mesmo sem ter todas as respostas, porque Ele já preparou o caminho. Sua fé é a chave que abre a porta que já está destrancada, esperando pelo seu passo de coragem. Esse é o momento que separa os indecisos dos escolhidos. A voz de Deus não permite que você continue pequeno, porque o amor dele não aceita ver você vivendo aquém do que foi criado para ser. Esses minutos são o convite divino para dizer sim, alinhar-se ao propósito e viver a grandeza que já foi escrita para você desde o início. Além disso, a voz de Deus é também um escudo de proteção. Ele declara em Isaías: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não importa o que venha contra você, dúvidas, medos, inimigos. A voz dele é o refúgio, a muralha, a certeza de que nada pode atingir o escolhido que está debaixo da sua cobertura. O Salmo 91 afirma:
Ele o cobrirá com suas penas, e sob suas asas você encontrará abrigo. Quando você ouve, você entra nesse esconderijo seguro, inalcançável para qualquer tempestade. Você não nasceu para viver na escassez. Deus chama você para a abundância, e não apenas abundância material, mas em paz, em alegria, em propósito. O chamado dele não é para que você viva limitado, mas para que sua vida transborde em todas as áreas, mostrando que quem confia nele nunca caminha sozinho. Sua voz também é a coragem que empurra você a dar o passo que tem adiado. Quantas vezes você ficou preso ao medo? Mas Deus não chama o medo. Ele chama a sua força. A voz dele lembra você da resiliência que já o sustentou até aqui. Paulo encontrou alegria mesmo acorrentado, porque sabia que ouvir a voz de Deus transformava sua prisão em testemunho. Em Filipenses está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a declaração que transforma fracassos em vitórias. Agora mesmo, Deus está reacendendo esperanças. Aqueles sonhos que você acreditou estar mortos estão sendo ressuscitados. Salmo 71 confirma: eu sempre terei esperança. A voz de Deus é a âncora que mantém a sua fé viva, mesmo quando tudo parece incerto. É o sopro que reacende aquilo que parecia perdido. Talvez você tenha enfrentado lutas que ninguém viu, marcas que moldaram sua alma, mas Deus transforma essas batalhas em preparação. Assim como o ouro é refinado no fogo, sua fé está sendo lapidada. Pedro diz que a prova da fé produz honra e glória. A voz de Deus é o fogo que não destrói, mas purifica, revelando a obra-prima que Ele sempre viu em você. Essa mesma voz é um chamado para levantar, para não permanecer no chão. Isaías nos lembra que os que esperam no Senhor renovam suas forças e voam como águias. A voz dele são as asas que o levantam acima da tempestade, levando-o a lugares que jamais imaginou alcançar. Seu passado não define o que virá. Em Apocalipse, ele diz: estou fazendo novas todas as coisas. É sobre esse novo que ele está falando agora. Neste instante, o Criador está falando sobre o seu destino. Você não está vivendo por acaso. Você foi posicionado por um propósito. Assim como Esther foi chamada para um tempo como este, você também foi separado para cumprir uma missão que vai impactar outras vidas. A voz de Deus é o empurrão que o leva a viver esse momento de brilho, de liderança, de impacto. Ele está dizendo: esse é o seu tempo. E é por isso que este chamado não pode ser ignorado. Se você sente essa chama queimando dentro de si, declare sua fé agora. Clique em se inscrever. Junte-se a milhares que também ouviram esse chamado. Comente 777 para selar sua decisão e aperte o botão de curtir como sinal de que você está pronto para viver esse propósito. Essas ações não são apenas cliques, são declarações, são marcas no céu dizendo: eu estou pronto, Senhor.